Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a Kabbalah. Do que vocês acham? Estou lendo um livro. De ser gente. Primeiro, eu quero fazer uma introdução sobre a época do ano que a gente está vivendo agora, que muitos sabem que se chama Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, só para explicar para quem não conhece essa mitzvah, na verdade, nós contamos 49 dias a partir do segundo dia de Pesach até a festa de Shavuot. São exatamente 49 dias. E no Sidur a gente tem essa contagem. Então primeiro você faz uma brachá e você fala: Deus, você nos ordenou contar os dias. E a gente fala: hoje é dia 1 do Omer, hoje é dia 2 do Omer, hoje é dia 3 do Omer. Por exemplo, hoje é dia 30 do Omer. Então a mitzvah é você falar: hoje são 30 dias que perfazem 4 semanas e 2 dias do Omer. Essa é a mitzvah. Várias coisas aconteceram nessa época do calendário e eu quero tentar mostrar um pouco para vocês cronologicamente quais foram essas coisas e qual é a ligação entre elas. Primeira é o próprio Omer. O que é Omer? Que apesar que muita gente fala essa palavra e às vezes não sabe o que quer dizer. Sefirat HaOmer era uma oferenda que era trazida no templo sagrado, porque todas as festas judaicas elas estão relacionadas com a agricultura. Eu falei um pouco disso no Shabbat na minha casa, hoje eu vou explicar um pouco diferente. Estão ligadas com a agricultura. Então a festa de Pesach é a primavera, que cresce o trigo. A festa de Shavuot é a festa da colheita. E quase 6 meses depois, eles deixavam o trigo secando no campo, porque não chove, né, em Israel todo esse período. Na festa de Sukkot era a festa de juntar o trigo e levar para casa. Então, apesar que hoje em dia, né, poucas pessoas trabalham no campo, então a gente não tem muita essa noção das festas judaicas, mas se você pegar literalmente na Torá, todas as festas judaicas, esses Shalosh Regalim, que são as 3 festas principais, Pesach, Shavuot e Sukkot, elas estão ligadas com o agradecimento a Deus pela agricultura, que era a forma de subsistência, certo? Naquela época. Então, o primeiro motivo que tem Sefirat HaOmer era o seguinte: quando começava a crescer o trigo, Deus fala: vocês vão me trazer uma oferenda de cevada, isso que é o Omer. Omer era essa oferenda de cevada, e ela era levada, uma porção, exatamente. Omer é uma medida, na verdade, e você trazia essa medida de cevada até o templo sagrado, e aí você contava 49 dias e fazia uma outra oferenda de pão na festa de Shavuot, tá bom? Se você pegar literalmente na Torá, isso que é Sefirat HaOmer, tá bom? Aparentemente uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Porém, nós sabemos que simultaneamente aconteceu uma outra coisa em Shavuot, ou seja, Shavuot não é simplesmente a festa que você levava essa oferenda de pães no templo sagrado. O que aconteceu em Shavuot? Quem sabe? Hoje em dia, todo mundo fala outra coisa que aconteceu na festa de Shavuot. A outorga da Torá, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus outorgou para o povo judeu foram dados exatamente no 50º dia após a saída do Egito. Então, isso não está literalmente na Torá, mas se você faz as contas, é isso que aconteceu. Então, olha que interessante. Simultaneamente que tinha essa oferenda de pão que era levada no templo sagrado, foi exatamente o dia que Hashem deu a Torá para o povo judeu. Então, os sábios interpretaram que essa contagem de 49 dias, elas não são apenas uma coisa técnica que Deus mandou contar 49 dias para levar um pão no templo sagrado, mas era a ansiedade do povo judeu para receber a Torá, ou seja, desde que eles saíram do Egito, eles estavam loucos para conhecer o que é essa tal de Torá, 10 mandamentos, e eles contaram dia após dia, sabe, igual uma criança que sabe que vai ganhar um presente, ele fica contando cada dia até chegar o dia que ele vai receber o presente. Muitos anos depois, mais de 1000 anos depois, aconteceu uma outra história exatamente nesse período, e essa é a história mais famosa. Qual foi a história? 24 mil alunos do Rabi Akiva, que era o grande líder espiritual, rabino da época dele. Só para a gente entender quem foi o Rabi Akiva, ele foi um homem que não sabia nada de Torá até os 40 anos de idade.
era um ignorante, não sabia nada, ele nem era religioso, aparentemente. E aos 40 anos ele fez tchuvá, ele começou e virou o maior rabino do povo judeu. Ele foi o principal homem que transmitiu a Torá oral, que é a transmissão e a explicação da Torá escrita, na geração dele. E 24 mil dos seus alunos, que eram praticamente todos os alunos, morreram, só sobraram 5. E isso aconteceu justo nessa época de Sfirat HaOmer. Tem alguns que falam que foi nos primeiros 33 dias, tem alguns que falam que foi nos últimos 33 dias do Sfirat HaOmer, por isso que tem discussão, mas de qualquer forma, esse período do Homer é considerado um período de luto. Que por isso não temos casamentos, por isso ninguém faz grandes festas, tem gente que nem escuta música, tem gente que não corta o cabelo, que não corta a barba, justo nesse período, porque é considerado um período de luto de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Vocês poderiam dizer, por acaso tudo isso aconteceu na mesma época. Então a gente viu que tem 3 coisas nesse período que marcam o calendário judaico. Só para lembrar, a oferenda de cevada, a espera pelos 10 mandamentos e o falecimento dos alunos do Rabi Akiva. Porém, pela Hassidut e pela Kabbalah, a gente sabe que, misticamente falando, não existe por acaso. Então, se esses 3 acontecimentos eles são lembrados todos os dias, todos os anos, nessa época, é porque eles estão inteiramente interligados. Eles têm que ter uma ligação profunda entre eles. E se a gente entender a ligação entre eles, a gente vai entender também o que isso tudo tem a ver com a nossa vida. E a resposta é muito simples, a explicação é muito simples. Mas a gente precisa usar um pouco a nossa lógica. A lógica pergunta o seguinte: se Hashem tirou a gente do Egito para receber a Torá, por que ele não deu a Torá no dia seguinte? No dia seguinte que ele tirou a gente do Egito, dá a Torá. Ou seja, no judaísmo é tudo muito meticuloso. Eu quero mostrar para vocês como todas as interpretações cabalísticas e rabínicas, elas vêm da própria lógica da análise da Torá. Ou seja, a pessoa tem que se perguntar direto, calma, se todo o objetivo de sair do Egito era receber os 10 mandamentos e a Torá, isso devia acontecer no dia seguinte. Não tinha por que esperar 49 dias. Você vai falar, era para chegar até o Monte Sinai. Em primeiro lugar, o Monte Sinai não ficava 49 dias, em 2 dias dava para chegar no Monte Sinai. Em segundo lugar, se Deus quer, ele dá em outra montanha, não precisava dar no Monte Sinai. Ou seja, isso não é explicação. Daqui deduziram os nossos sábios, e aí vem o grande ensinamento que eu quero trazer na nossa aula de hoje, analisar e debater com vocês, que é o seguinte: a Torá está passando uma grande mensagem aqui. Não é grátis receber a Torá, precisa de preparação. Quer dizer, o povo judeu precisou virar apto para receber a Torá antes de recebê-la. É uma coisa muito interessante, filosoficamente falando. Quer dizer, você poderia pensar que qualquer pessoa, no nível que ele está, no estágio que ele está, ele simplesmente abre um livro de Torá e a Torá já está fazendo bem para ele. Não necessariamente. O que a Torá está te ensinando aqui? Que eles precisaram fazer alguma coisa durante 49 dias para conseguirem entender o que a Torá está falando para eles. Mais do que merecimento, né, que é uma coisa que às vezes a gente sempre costuma olhar a religião dessa forma, está merecendo ou não está merecendo, ou vai ser castigado ou não vai ser castigado. Se você olha de uma forma mais profunda, não é nem uma questão de merecer, sério, como se Deus precisasse toda hora testar a gente para ver se a gente merece. Você pode olhar também mais profundo. Não é nem questão de merecer, não faz sentido você dar a Torá para quem não vai entender o que está escrito nela. Então, a nekuda, quer dizer, o ponto que eu estou tentando trazer para a nossa vida é um ponto muito claro. Qual é? Será que religião faz bem sempre para a pessoa? Ou a pessoa precisa fazer alguma coisa para conseguir entender o que a religião está fazendo para ele? Em outras palavras, talvez se alguém não está preparado, a religião pode fazer mal para ele. Isso que Sfirat HaOmer está falando. Por isso, os cabalistas entenderam que durante esses 49 dias, a pessoa precisa fazer um trabalho profundo nas suas midot, midot quer dizer, nas suas emoções interiores, que isso a religião não ajuda. E é muito importante falar isso, porque muita gente pensa, por exemplo, tem pessoas que elas estão confusas emocionalmente na vida, certo? Ou elas têm problemas psicológicos, ou ela tem qualquer tipo de problema emocional. E o cara ou a pessoa, ela acha que
se entregando para uma religião, todos os problemas psicológicos estão resolvidos. Da onde o cara tirou isso? Muita gente se pendura em religião como uma fuga dos problemas. Muita gente. Então, talvez o que a Torá está nos ensinando, agora trazendo na prática, o que é o Sfirat HaOmer? É falar assim, meu amigo, não acha que religião é fuga de alguma coisa. A religião pode te ajudar, se você souber interpretar isso na Torá. Óbvio que na Torá tem conselhos para depressão, tem conselhos para mexig, né, certo? Para loucuras, tem conselhos e dicas para vários... Mas, se a pessoa não souber enxergar a Torá de uma forma saudável, daqui a pouco vamos trazer mais alguns exemplos, isso pode se tornar destrutivo. A gente sabe que religião pode ser destrutivo. Não estou falando só destrutivo de guerras entre países e etc. Que isso aqui também é uma coisa grande que todo mundo conhece. Mas mesmo no âmbito pessoal, se uma pessoa se entregou para a religião achando que isso vai curar os problemas, vamos dizer assim, uma pessoa tem problemas de relacionamento. Aí ele não se dá bem com ninguém, certo? Não consegue. Aí ele fala, descobri a luz, certo? Agora descobri a Bíblia, descobri a Torá. Isso aí. E realmente por um tempo aquilo traz um ânimo para a vida dele, ele começa... Mas daí tem um grande problema, que o cara começa a achar que ele virou anjo, e ele não virou anjo, porque todos os problemas psicológicos que ele tinha antes, provavelmente continuam agora. Por que teriam ido embora só porque ele leu 3 versículos da Torá? Isso não é isso que eu estou querendo dizer. É um engano que muita gente comete, que ele acha, a religião é a salvação da minha vida. Não estou sendo advogado do diabo. Tem tudo na Torá, mas para isso você precisa trabalhar, você precisa querer se esforçar e você precisa querer extrair os ensinamentos e valores da Torá para se melhorar e não achar que simplesmente se entregando para isso, os problemas estão automaticamente resolvidos. Por isso, o Zohar e todos os livros de Kabbalah, eles mostraram que nesses 49 dias nós trabalhamos as nossas 7 emoções. Cada ser humano foi criado com 7 emoções. Eu não vou trazer detalhadamente todas elas agora, senão não daria tempo, só vou mencionar rapidamente. Em hebraico elas são Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Traduzindo para português, em linguagem simples para a nossa vida, seria bondade, todo mundo tem bondade no coração, de alguma forma. Severidade, que é o contrário. Tiferet é a harmonia entre severidade e bondade. Netzach é superação. Hod é humildade. Yesod é alicerces ou conexão ou empatia, alguns traduzem como empatia. Malchut é liderança. Todo mundo tem esses 7 atributos, digamos assim, emocionalmente. Agora que eu tô ligando uma aula que eu tive, vem dos patriarcas, né? Sim, algumas estão ligadas com patriarcas, né, as 3 primeiras, e as outras, que são mais famosas, Chesed, Gevurah, Tiferet, e as outras são mais difíceis de entender, mas umas são ramificações das outras, na verdade. As principais são essas 3 do bondade, severidade e a mistura dos 2, né, que é Abraham, Yitzhak e Yaakov. Agora, essas 7, uma se integra da outra. 7 vezes 7, 49. Por isso que a Torá fala, não só você vai contar 49 dias, como está dito na Torá, você contará 7 semanas completas. Tem o número 7. Então olha que interessante como uma coisa vem da outra no judaísmo. Quer dizer, da onde os cabalistas interpretaram que no coração humano tem 7 emoções e as 7 se integram. Tudo é baseado no fato que para você se preparar para receber a Torá, você precisava trabalhar essas emoções. E é isso que se fala, muito famoso em Yiddish, que quem sabe Yiddish sabe muito bem disso, mas mesmo quem não sabe Yiddish, por exemplo, todos os americanos sabem essa palavra, que é o conceito judaico de ser mensch. O que quer dizer ser mensch? Mensch quer dizer homem, traduzindo literalmente em Yiddish, mas quer dizer assim, antes de ser religioso, precisa ser gente. E isso é uma coisa que hoje muita gente se esquece. Isso que eu queria analisar hoje com vocês. O que quer dizer ser gente? Existia um rabino na nossa yeshiva que falava, pode ter um cara que é um boi de Streimel. O que é um boi de Streimel? Streimel é aquele chapéu racídico, ultra religioso. Mas se o cara é um boi, o que adianta ele colocar um Streimel? Trazendo isso na nossa vida, quer dizer o seguinte, primeiro a gente tem que trabalhar o nosso animal interior para virar um pouquinho gente, lógico que tem níveis e níveis e níveis de você virar mente, para aí você poder entender Torá. Não estou falando que você não pode começar a estudar Torá antes disso. As duas coisas podem acontecer simultaneamente hoje em dia. Da primeira vez, eles precisaram se preparar antes de receber a Torá. Mas a ideologia é que não adianta jogar de lado ser humano, ser gente, como se a religião fosse resolver isso aqui para você. Não, primeiro a pessoa precisa virar mente, a pessoa precisa saber, eu preciso ser gente.
Olha como agora a gente entende os 3 acontecimentos de Sfirat HaOmer. A oferenda de cevada, que ela era trazida no templo, era a única oferenda que era comida de animal. O Talmud fala que comida de gente era trigo, comida de animal era cevada. Então, por isso que sempre as oferendas do templo, elas eram de trigo. O único caso, tirando um outro que eu não vou trazer agora, que era de cevada, que também outro tem a ver com isso, era o Sfirat HaOmer. Ou seja, qual é a ideologia, qual é a simbologia que tem? Temos que trabalhar o nosso animal. Junta com a preparação do recebimento da Torá, que é refinar o nosso animal interior para virar gente, digamos assim, para poder receber a Torá. E aí a gente entende a história dos alunos do Rabi Akiva. Como Deus mandou uma epidemia sobre os maiores rabinos da geração. Imagina que de repente, Deus nos livre, todos os rabinos da geração morreram. E foi isso que aconteceu. Todos os rabinos da geração morreram. Diz o Talmud, por quê? Lo nahagu kavod zelazé. Eles não tiveram respeito um pelo outro. Não vamos julgar eles, mas quer dizer o seguinte, no nível espiritual que eles atingiram, eles acharam que a opinião deles era mais importante do que a harmonia entre os alunos, e acabou tendo política entre eles e brigas, e por essa razão Hashem mandou essa epidemia. Eu não quero agora entrar nos detalhes, certo? Por que eles receberam um castigo tão severo, teve história de mal olhado, também teve outras coisas. Mas o principal que a gente tem que ver, olha como não é por acaso. Por que essa história aconteceu justo no Sfirat HaOmer, entendeu? Não aconteceu em janeiro, não aconteceu em outubro. Por que aconteceu nessa época? Porque é essa época do calendário judaico que ensina que ser mensch é mais importante do que ser religioso. E eles não conseguiram entender isso. Tudo isso é uma introdução que eu queria trazer para o nosso tema, que é o seguinte. Muita gente se pergunta justamente isso. Eu preciso ser religioso para ser uma pessoa melhor? E outra pergunta, eu preciso ser uma pessoa boa para ser religioso? Ou são duas coisas totalmente independentes? Então pega no caso do judaísmo, a gente vê que a grande maioria das mitzvot, elas são práticas, elas são pragmáticas. Não necessariamente está fazendo de você um ser humano melhor. Certo? Eu colocar tefilim todos os dias me faz um ser humano melhor? Eu não consigo perceber isso. Eu comer kasher me faz um ser humano melhor? Eu cumprir Shabbat me faz um ser humano melhor? Aparentemente não. Lógico que você pode achar explicações que sim. A grande maioria das 613 mitzvot são coisas bem práticas. Então, por exemplo, está escrito para dar tzedakah, certo? Para fazer bondade. Mas daí você começa a estudar mínimas leis de como fazer caridade, de como fazer bondade, aí tem que dar 10% e outro pode... Quer dizer, você vai começar a entrar em minúcias que não necessariamente você entende por que tem que ser justamente assim. Porque algum rabino resolveu que tinha que ser assim, ou porque a Torá falou. Quer dizer, qualquer mitzvah da Torá, você entra num âmbito muito objetivo e pragmático, como todas as religiões, também a gente encontra isso. Então, por que eu estou trazendo essa ideia? Para falar assim, que normalmente se entende por religião que existe um ser superior, no caso, Deus, e por ele ser superior, e quando a gente fala superior, quer dizer ele está suprarracional, ele está muito acima da nossa lógica, eu não consigo entender tudo que é bom para a humanidade, eu não consigo entender tudo que é bom para a minha vida, eu não consigo entender como o universo funciona. Por ele ser o criador do universo e por ele ter criado tudo, eu vou respeitar ele. Então a base de todas as religiões é uma certa fé cega, digamos assim. Eu vou fazer mesmo que eu não entendo. Algumas coisas eu entendo, como aí eu falo, tem coisas bonitinhas do judaísmo, mas a grande maioria das coisas judaicas você não entende. Você pode achar uma explicação depois, mas eu não entendo por que eu tenho que colocar uma mezuzá na porta. Entendeu? Para proteger tua casa. E por que isso aqui protege? Entendeu o que eu quero dizer? Você precisa ter fé para você fazer essas mitzvot. Por outro lado, quando você chega nessa ideia de ser mensch, que ser gente significa também isso, amor ao próximo, se importar com o outro, respeitar a opinião do outro, ser tolerante com o outro. Tudo isso, que é muito politicamente correto, digamos assim, aparentemente você entra num âmbito que nada tem a ver com religião. Você entendeu o que eu quero dizer? Um cara totalmente ateu, totalmente, como se fala isso, totalmente cético a qualquer coisa, ele também pode achar que ser uma pessoa melhor faz bem. Sei lá, faz bem para você, faz bem para o próximo, faz bem para a sociedade. Então é engraçado que a Torá mistura essas duas coisas como se os dois andassem juntos, entendeu? Que como vaca vermelha junto com amor ao próximo, entendeu? Não combina, entendeu? Você é um Deus de vaca vermelha ou você é um Deus de ser bonzinho, entendeu? Porque, e principalmente quando você vai chegar em casos que as duas coisas são contraditórias. Por quê? Porque tem algumas coisas da religião judaica que não são tão bonitinhas assim, nem politicamente corretas, certo? Eu pegar uma galinha e rodar na minha cabeça para fazer capará, certo? Ou
o Ibama vai vir me prender, mas é uma mitzvah da Torá. Eu quero dizer assim, não é sempre que é fofinho, não é sempre que é fofinho. Quero mostrar assim, que o motivo que a Torá manda você ser bonzinho, não é porque é fofinho ser bonzinho, porque a Torá não é tão fofinha assim. É importante saber isso. É porque é correto ser bonzinho. É muito diferente, entendeu o que eu quero dizer? Não é porque é uma ideologia maravilhosa de paz e amor e agora vamos unificar todo o universo. Não, isso aqui você pode fazer sem religião, você pode fazer sem Deus também. É porque é a lei. Então, por que eu quero entrar nisso? Então, onde entra o conceito de ser mente, de você se trabalhar? Quer dizer, se Deus só está preocupado com coisas mais elevadas do que nós podemos entender, onde entra a correção humana, certo? A correção das midot. Então, eu só queria trazer em resumo uma coisa que eu falei um pouco no Shabbat, mas eu queria explicar um pouco melhor. Aqui entra a ideia, que é toda a novidade da Hassidut, que veio com Baal Shem Tov e depois com seus seguidores, que é você entender qual é a relação mais íntima que uma pessoa pode ter com Deus. Vou tentar explicar isso em palavras simples. Existe uma discussão, que eu mencionei lá, entre os primeiros filósofos judeus, como Maimônides e outros da sua época, e os primeiros cabalistas judeus, que surgiram principalmente na época do Arizal, lá uns 500 anos atrás. O Maimônides dizia, Deus não precisa da gente. Deus nos livre você falar que Deus precisa da gente. Por quê? Por quê? Porque se Deus é infinito, seja lá o motivo que Ele resolveu nos criar, vamos dizer assim, esse mundo é como se fosse um jogo. Como se fosse um jogo. Deus criou o jogo, Deus criou as criaturas do jogo, os personagens, e Deus criou as regras do jogo. Agora, você falar que Ele está emocionalmente envolvido nesse jogo, você está limitando Deus, certo? Deus fica feliz com as suas atitudes, fica triste. Não é que Ele não fica feliz nem triste, nem existe a palavra feliz e triste para Deus, entendeu? Já são limitações humanas criadas e geradas a partir da nossa realidade. Na realidade dele, isso aqui não existe. Não sei se alguém já assistiu aqui um filme muito legal que se chama Quando Te Conheci. Alguém já assistiu? Assistam. Não sei como se chama em inglês. Ele é romântico também, mas independente de romântico, qual que é a ideia? Eu vou falar em geral. Ele fala uma coisa bem interessante, que no mundo futurista, as pessoas vão superar as emoções, porque as emoções limitam muito a gente, né? Um dia você acorda com humor, amanhã com outro humor, depois você se apaixona, aí você briga com o namorado, não sei o que lá. Então, e até no passado já se analisou a paixão como uma doença. Ou seja, todas as emoções, elas podem ser olhadas como uma limitação. Então, eles mostram uma época que não sei exatamente como eles chegaram, que os seres humanos superaram. E aí, tem alguns doentes que são aqueles que sentiam... É muito legal. Assiste o filme, porque é tudo branco, assim, as pessoas são igual robôs. E de repente tem uns lá que pegaram o vírus, pegaram o vírus e aqui estão sentindo alguma emoção. É muito interessante, mas a ideia, é um gênio, eu acho, quer dizer, mas a ideia é justamente, se você olhar a emoção como uma limitação, Deus está muito acima disso. De repente vem os cabalistas e eles começam a fazer uma relação muito pessoal com Deus. O Rabbi Nachman de Breslev, por exemplo, falava que você tem que conversar com Deus como se ele fosse teu amigo. Ou seja, que Deus está junto com você no teu sofrimento, na tua alegria. Quer dizer, é como se Deus se emocionasse junto com a gente, mas será que isso não é uma limitação para Deus? Então, aparentemente, havia uma discussão entre os filósofos judaicos e os cabalistas. Até que veio a Hassidut, principalmente a Hassidut Chabad. E o Alter Rebbe, que é o fundador da Hassidut Chabad, uma das grandes novidades dele na Torá é mostrar que não há uma contradição entre Rambam e o Arizal. O Rambam está falando, o Maimônides está falando da essência de Deus, que é óbvio que está acima de tudo que a gente possa falar sobre ela. Deus é infinito. Mas, o que a Kabbalah está falando? Que a partir do momento que Deus resolveu criar o jogo, ele entrou no jogo. Presta bem atenção. A partir do momento que Deus resolveu criar a gente, desse jeitinho que ele criou, com cérebro, com emoções, com limitações, ele também está no jogo. Poderia ser que não, você poderia dizer que ele continua acima, Deus pode tudo. Mas ele criou, e qual é a lógica disso? Porque a partir do momento que o infinito faz uma escolha, a escolha dele também é infinita. Quer dizer assim, é como se eu dissesse o seguinte, hoje em dia, tudo que existe para Deus, somos nós. O que quer dizer tudo que existe para Deus? Porque antes não existia nem a palavra tua, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas se você pensar bem, antes não existia a palavra nem antes, certo? O que existia antes de 5.777 anos atrás? Se alguém te perguntar, Ilana, por que Deus resolveu criar o mundo há 5.777 anos atrás e ele não fez isso antes? O que uma menina inteligente responde? Apesar que muita gente tem essa pergunta. Sabe o quê? Não existia antes. A palavra antes só existe quando tem tempo. O tempo foi criado há 5.700. É muito louco, você vai ficar meio mexido se você pensar nisso. Mas você entende que até o conceito de tempo e espaço também não existiram. Então quer dizer,
A pergunta não existe, porque a pergunta só existe a partir do momento que o mundo começou a existir. Antes não existia antes, então não existe pergunta. Eu só estou querendo mostrar o seguinte, que às vezes a gente fica sonhando muito, será que tem outros universos paralelos e não sei o que lá, e não sei o que lá. Seja lá o que existe. A gente tem aquilo que a gente tem, que é isso que o universo que a gente conhece, a Torá que a gente conhece. Então, a fé judaica, agora voltando para a fé judaica, que é que Deus criou o mundo com um certo objetivo, com uma certa missão, que está ligado com o livre-arbítrio, que está ligado com Torá e Mitzvot, a partir do momento que Deus escolheu isso é Deus. Não é que Deus tem também isso, mas ele tem outros joguinhos para brincar lá, ele tem outros universos. Não, ele está nisso. Então, essa visão cabalística de que Deus se envolve naquilo que ele cria, e mesmo assim ele não está preso nisso, ele continua acima, essa é a mistura do Rambam com a Kabbalah. Quer dizer, Deus ele é o criador do jogo, mas ele está. O que isso aqui importa para a nossa vida? Só quero mostrar onde a gente chega no ser mente. Quer dizer o seguinte, se Deus não tivesse nem aí pra gente, ele simplesmente fez um jogo pelos objetivos dele que a gente não sabe quais são, então as mitzvot pragmáticas seriam importantes, sabe? Você apertou o botão, igual você vê lá no filme, os caras têm que ir lá ficar apertando os botões e fazendo as coisas do computador, lindos robôs. E muita gente entende religião assim, que religião é, Deus colocou metas, faz essas metas para você ganhar o mundo vindouro, very good, e vai dormir. Quer dizer, não tem envolvimento nenhum. Por isso que eles não faziam questão nenhuma que a pessoa fosse feliz. Você pode ver, antes de Hassidut surgir, tá feliz, não tá feliz? Qual que é a diferença de tá feliz? Você tem que fazer suas metas. Felicidade é pros fracos. Muita gente pensava assim. Veio a Kabbalah e o Baal Shem Tov falou, não. Deus quer que você seja feliz. Você acha que essa vida aqui é só um corredor para chegar no mundo vindouro? Claro que não. Isso é tudo que existe. Mashiach vai ser aqui também. Ressurreição dos mortos vai ser aqui também. Para de ficar olhando essa visão pequena de que Deus está lá. Deus está aqui. Se Deus está aqui, por que eu não estou vendo? Para isso você precisa virar mente. Quer dizer, para isso você precisa se trabalhar. E aí vem a ideia de ser bem. O que quer dizer de ser uma pessoa boa? Óbvio que ninguém é perfeito, mas é se trabalhar cada dia para melhorar as emoções, para melhorar os desvios que a gente tem, melhorar nossas características, nosso caráter. Sabe por quê? Essa é a relação mais íntima que você pode ter com Deus. Porque isso mostra que Deus está importado com você e não com as metas dele. Quer dizer, se fosse simplesmente, coloca a tefilim, faz tzedakah, põe mezuzá e vai dormir. E eu? Cadê eu nessa história? Entendeu? Isso é Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer quer dizer Deus está aí com você. Sabe por quê? Porque ele também está no jogo. Quando você melhora as suas emoções, ele fica feliz. Porque ele está junto com você. Só para trazer um exemplo simples, acho que aqui ninguém é pai ou mãe ainda, mas dá para imaginar, né? Todos foram filhos, se são filhos. A gente imagina o seguinte, uma mãe ela fala para o filho, filho, me traz água. O filho está emburrado aqui, não vou trazer, tá, não trouxe água. Filho, faz lição de casa? Não, mãe, hoje eu não quero fazer. Tá bom, a mãe vai ficar chateada. Agora, o que acontece quando a mãe ou o pai vê que o filho está com condutas feias em relação ao próximo? Está sendo muito egoísta, está sendo vingador, Aí a preocupação da mãe é muito maior do que se o filho não trouxe o copo de água. A Hashem, ele colocou mitzvot para a gente fazer. Óbvio que a gente tem que cumprir, a gente sabe que tem motivos muito espirituais e muito elevados. Só que mais do que isso, Deus está preocupado quem você está sendo. Não porque você ser bonzinho é politicamente correto e vai fazer bem para o mundo. Isso não precisa de religião para falar, isso tem outras ideologias. É mais profundo, porque você importa para ele. Se você importa para ele, então ele fica feliz com o teu trabalho interior. Não quer dizer que você vai ficar perfeito, que você vai rezar e vai sair daqui perfeito, mas trabalhar as midot é uma conexão íntima com Hashem, porque isso mostra que ele se importa com a gente. Para finalizar, esse é o grande objetivo da reza. Muitas pessoas não entendem para que tem tanta reza no judaísmo, certo? Deus precisa de tantos agradecimentos e elogios. Será que ele precisa disso da gente? As pessoas não percebem que o momento da reza é uma meditação de você com você mesmo. Quando você está falando que Deus é bondoso e generoso, sabe o que é isso aqui? É para falar para você, seja bondoso e generoso. Quando você fica analisando que tudo está conectado com Hashem, quer dizer, para de ser egoísta, independente e perceba como você é parte do universo. É tudo a mesma energia. Por isso que os Hassidim ficavam horas e horas rezando. Por exemplo, no Shabbat eles voltavam 4 e 5 horas da tarde. Por quê? Porque reza virou uma coisa gostosa. É uma terapia. Não é simplesmente eu vou na sinagoga, falo com Deus, faço meus pedidos e vou dormir. Se você começa a perceber que o momento da reza é um momento para você se trabalhar as tuas emoções, é uma outra reza. E isso foi uma das grandes também revelações da Hassidut, que Tefilá não é simplesmente fazer pedidos a Deus, mas é o momento emocional do dia. Torá é intelectual, mitzvot é ação.
A parte da emoção, ela só pode ser trabalhada na hora da reza. Então, às vezes é muito mais importante do que falar as palavras, óbvio que tem que falar também, faz parte do mantra, não sei como a gente falar isso, faz parte do costume e da lei também, mas o mais importante da tefilá é a pessoa se trabalhar, nem que seja um trecho da reza, e às vezes não é nem o que você está lendo, às vezes você nem entende o que você está lendo, não faz mal, mas tenta parar todo dia e falar assim, como eu estou como pessoa? Tentar não se enganar, né? Em primeiro lugar, tentar não se enganar, porque a gente se engana muito. Então, primeiro, se olha no espelho, certo? Fala assim, por que eu estou sendo tão sacana com meus amigos? Sei lá, por que eu sou tão egoísta? Quer dizer, isso que eram os Hassidim, isso eu quero mostrar para vocês, eram pessoas que sabiam falar a verdade para si mesmo. Depois que você sabe assumir, você tem que saber suas qualidades também. Por que eu não estou usando minhas qualidades como se deve? Por que eu não estou usando meu potencial? Mas é um bate-papo com você mesmo. Então eu só quero terminar com uma pequena historinha, que uma vez tinha um Hassid, que ele estava na sinagoga, horas e horas com talit na cabeça, balançando. Todo mundo acabou de rezar, estava indo embora. Aí chegou o amigo dele e falou, você não vai embora? E ele foi olhar para o Sidur dele, ele estava na primeira página do Sidur, ele falou, o quê? Você está aqui há 4 horas, você não virou de página ainda? Aí ele foi ver, ele estava lá no Modeani, que é a primeira reza que tem no Sidur. Modeani é aquela reza que você agradece a Deus de manhã por ter devolvido a alma. Daí ele falou, que eu estou aqui nessa reza e eu não estou conseguindo entender uma coisa. Daí ele falou, posso te ajudar? Ele falou, pode. O que você não está entendendo? Ele falou, comecei a ler aqui, Modeani, eu agradeço. Aí eu não estou entendendo. Ele falou, o que você não está entendendo? Eu não estou entendendo, quem sou eu? E ele falou, eu só quero mostrar que Kavaná na reza não é você simplesmente saber a tradução de cada palavra da reza, entendeu? Como se fizesse uma coisa metódica. Não, o cara parou no Ani e ele ficou lá 4 horas pensando, como eu vou falar com Deus se nem eu sei quem eu sou? E aí ele falou, até agora eu vim perguntando quem eu sou. Mas é só para mostrar um exemplo, o que é tefilá, entendeu? Quer dizer, a tefilá é alguma meditação que você faz com você mesmo, que a cada dia é diferente, que você se pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou melhor do que eu era antes? Eu estou pior do que eu era antes? E assim a gente consegue evoluir. Então que a gente aproveite essa energia dos Sfirat HaOmer para tentar ser mais gente a cada dia, ser mais mensch, e através disso, óbvio que a gente consegue perceber que no fundo, religião e mensch andam junto, que a Torá, óbvio que ajuda a gente a virar mais mensch, e virar mais mensch ajuda a gente a entender melhor o que a Torá quer nos dizer. Shkoyach. Obrigado a todos.